E o GP do Bahrein foi sensacional nesse final de semana, foi transmitido inclusive aqui pelo nosso canal, vou deixar o link no card ou na descrição para você rever a hora que você quiser. Falar um pouco talvez do principal detalhe que foi visto, além, é claro, da vitória excepcional da Ferrari, os problemas duplos que a Red Bull teve nos seus carros, algo que certamente é difícil de acontecer, né? Os dois carros da mesma equipe tiveram problema similar ou os dois carros abandonaram a prova, então realmente é algo que merece algum esclarecimento, merece uma matéria também aqui no nosso canal, trazendo este assunto, o abandono duplo da Red Bull. E antes de começar esse assunto, deixa o like, se inscreva, aquela coisa toda, assim você não perde nada, vídeos diários sobre a Fórmula 1 aqui no canal e também a transmissão de todas as corridas e treinos da Fórmula 1. Também aquele abraço ao grupo F1 Brasil Racers lá no Facebook, participe, fale sobre Fórmula 1. Bom, a Red Bull Racing sofreu então uma interrupção dupla durante o Grande Prêmio do Bahrein e uma explicação para isso parece ser encontrada na bomba de gasolina. Olha só, Helmut Marko explica em conversa à filial holandesa do Motorsport.com o problema, que nunca ocorreu antes na Fórmula 1. Marko sugeriu anteriormente que o abastecimento de combustível não estava mais funcionando devido à bomba quebrada. Ele disse: suspeitamos que houve problemas com a bomba de gasolina. Todos sofreram com isso durante o teste, diz o austríaco agora. Um detalhe importante, a bomba não é da própria Red Bull. Ele fala, só temos que comprá-la. É muito estranho, porque nunca tivemos esse problema antes. A FIA é o fabricante das bombas de gasolina para todos os carros no grid. É uma das partes padrão do corpo do automobilismo. E olha só o carro da Red Bull que teve problemas nesse sentido a princípio. Mas certamente qualquer outra equipe poderia ter tido o mesmo problema. Ele segue falando, todos os carros devem estar equipados com uma bomba de combustível fabricada por um único fornecedor, designado pelo Conselho Mundial de Automobilismo da FIA, e atendendo a uma especificação definida pelo departamento técnico da FIA, disse o Marko. Verstappen e Pérez teriam uma bomba de gasolina que esquenta demais durante a condução. Isso se deve aos novos regulamentos técnicos, que devem garantir que todos os carros possam ficar mais próximos durante uma corrida, pela questão da aerodinâmica, fato que já falamos muito aqui no canal. Isso traz suas vantagens e desvantagens, e a Red Bull já experimentou as primeiras desvantagens no GP do Bahrein. O problema é que se alguém fica atrás de outro carro por um longo período de tempo, a temperatura do carro aumenta. Isso também aconteceu com as bombas de combustível dos dois RB18. A parte simplesmente teve que suportar mais do que antes e foi a Red Bull que foi seriamente afetada. A FIA já enviou um documento às equipes no sábado de que seria iniciada uma investigação sobre as bombas. Os problemas pareciam permanecer no ar por um longo tempo. A Red Bull que ficou bastante tempo atrás do carro da Ferrari, certamente andar atrás pode então gerar esse tipo de problema. Tá aí as palavras do Marko sobre a bomba de gasolina. Vamos aguardar o decorrer da semana e trazer, claro, mais informações para você. E os problemas de Verstappen começaram com reclamações sobre sua direção ficar mais pesada antes de perder a potência do motor no reinício do safety car. Ele disse após a corrida, o Max Verstappen, não sei o porquê. Entrevista que ele concedeu à Sky Sports. Nós realmente não sabemos ou entendemos completamente ainda o porquê isso aconteceu, mas definitivamente aconteceu depois que os pneus foram colocados e eu saí no pit stop. Não era nem que o volante ficasse muito pesado, era quase impossível dirigir, e quanto mais rápido eu ia, também parecia que havia um atraso. Então, toda vez que eu virava para a direita, demorava um pouco antes, algo estava acontecendo. Ele se referindo aqui aos problemas antes do problema final da bomba de combustível que já falamos, né? Foi quando minha relargada foi muito ruim. Eu queria acelerar, mas não consegui abrir o volante porque estava travado, palavras do Max Verstappen. E Verstappen entrou na abertura da temporada 2022 como atual campeão mundial e desafiou o Leclerc pela liderança, apenas para a corrida dele e da Red Bull virar de cabeça para baixo. Ele agora está buscando respostas antes do paddock da Fórmula 1 seguir para a Arábia Saudita, tendo ficado insatisfeito com o manuseio do seu RB18. Ele seguiu falando, foi muito difícil lá fora, com muitos problemas diferentes com os quais tivemos que lidar. E isso, é claro, não é o que você quer ter no primeiro fim de semana de corrida. O ritmo não foi incrível, acho que o equilíbrio não foi tão bom quanto na sexta-feira. Por qualquer motivo, o que temos que entender é claro. Havia apenas um monte de coisas para analisar, para ser honesto.
e esse resultado deixou o Verstappen com 0 pontos, 26 atrás do vencedor da corrida, o Charles Leclerc, lembrando um ponto extra também, Leclerc conseguiu por causa da volta mais rápida. E a RBR também, lembrando, ficou com 0 pontos nos construtores. O Verstappen encerrou dizendo: já perdemos muitos pontos novamente em uma corrida, isso realmente não é bom. Verstappen tendo vencido o Campeonato Mundial da temporada passada por apenas 8 pontos. Lembrando que um detalhe como esse pode definir um campeonato lá no final. Claro que é longo, será muito longo este campeonato, mais longo da história inclusive, porém, sem dúvida, esses pontos perdidos ontem podem fazer diferença certamente lá no final. Sei que com o abandono não acabou, mas prefiro ter pelo menos 18 pontos. Você sempre pode dizer que problemas podem acontecer e você pode ter que se aposentar. Mas acho que nesse nível, depois de já ter tanta informação com motores e outras coisas, isso não deveria acontecer, fecha aspas, finalizou então o piloto da Red Bull, o Max Verstappen, ele explicando então os problemas da Red Bull com relação a vários quesitos e o pior deles, quando no final o carro simplesmente perdeu potência e ele perdeu a segunda posição que ele estava há tanto tempo, parecia certo que o pódio estava garantido quando não aconteceu. Por isso que a Fórmula 1 é tão sensacional, né? Coisas assim que acontecem. Também quero trazer um bônus aqui a você que ficou até o fim do vídeo, trazer uma questão com relação ao vencedor da corrida, o Charles Leclerc. Essa foi a sua primeira vitória no Bahrein, mas teria sido a segunda se o destino não tivesse sido tão cruel. 3 anos antes, olha só que legal essa história, quando um problema de motor forçou o Leclerc a cair da liderança do GP do Bahrein em 2019 e finalmente terminar em terceiro naquela prova. Desta vez não houve tais traumas, ou pelo menos Leclerc sabia disso. Na última volta da corrida, sua equipe da Ferrari não tinha tanta certeza, porque o Charles Leclerc fez uma piada no rádio para a sua equipe, olha só, abre aspas. Fiz uma piada no rádio na última volta, dizendo que havia algo estranho com o motor. Ele disse isso em entrevista à Sky Sports. E os engenheiros, tenho certeza, não gostaram disso, mas foi divertido. Eu tinha isso em mente nas últimas 10 ou 15 voltas da corrida, esperando que não houvesse problemas de confiabilidade. E obviamente então eu vejo que Max Verstappen teve o problema. E eu fiquei tipo, vamos lá, por favor, fique comigo até o fim. E aconteceu, então é ótimo. Se refere ao motor, né? Fique o motor comigo até o fim. Não faça novamente o que você fez em 2019. Que legal, para quem acha que o piloto está 100% focado na corrida e não pensa nisso, Charles Leclerc prova que não, né? Ele disse 10, 15 voltas antes, já estava pensando nisso, torcendo para que não acontecesse. Leclerc revelando pegadinha na última volta que fez na Ferrari. E também o vídeo tratando do problema então da Red Bull, os vários problemas que a equipe sofreu e o principal deles no final, quando o carro simplesmente perdeu potência. Chegou até aqui? Então gostou, né? Deixa o like, se inscreva, acione o sininho, clique em todas as notificações, assim você não perde nada. Aqui tem vídeo todo dia pra você sobre o mundo maravilhoso da Fórmula 1.